amados, bom dia, santos de Deus, amém? Então saúde o teu irmão, saúde a tua irmã e diga assim: tu és santo do Deus Altíssimo, meu irmão. Fala para o teu irmão aí, ele fala para você: tu és santo do Deus Altíssimo. Tu és santo do Deus Altíssimo. Vocês são santos do Deus Altíssimo, abençoados, santos do Deus Altíssimo, amém? Então pode sentar, sente aí. Ah, Jesus, como é bom a gente cantar esse hino que diz assim: tu me deste vida para o teu louvor. Por isso que aqui na nossa igreja você não encontra as pessoas, ninguém dizendo assim: eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Não, não, o homem não pode aceitar Jesus. O homem está morto em delitos e pecados. É Deus que nos aceita. Nós estávamos mortos espiritualmente e Ele nos deu vida, né? Por isso que a gente canta: tu me deste vida. Quer dizer, eu estava morto, eu não tinha nenhuma possibilidade de mudar, eu não podia salvar a mim mesmo, eu caminhava a passos largos para o abismo, para a destruição, e tu me deste vida, amém? Aí a nossa gratidão a Deus se torna muito maior. Aí o nosso amor para com Deus fica um amor muito mais sólido, porque você começa a refletir e a pensar: puxa vida, hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. Foi Deus que me tirou das trevas, foi Deus que me tirou da idolatria, foi Deus que me tirou dos vícios, foi Deus que me tirou dos caminhos de escuridão, foi Deus que me fez uma nova criatura. Aí a gratidão a Deus é muito maior, né? Você saber que Deus fez isso quando você não tinha nenhum mérito. Não tinha nenhum mérito para Deus fazer isso. Deus fez graciosamente. Amém, irmãos? Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20. 18ª mensagem sobre o Sermão do Monte. Já estamos em 18 cultos consecutivos falando sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. E o Senhor Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos faça mais conscientes ainda acerca desses ensinamentos aqui. Ensinamentos que o Senhor Jesus proferiu para a igreja. Aqui não são ensinamentos para os ímpios lá fora, são ensinamentos para quem já é convertido, para quem já foi chamado por Deus das trevas para a luz. Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós, meu Deus, na faculdade do Espírito. Sim, a verdadeira faculdade de teologia não são aquelas criadas pelos homens. A verdadeira faculdade de teologia é aquela que é fundada, dirigida pelo Espírito Santo. Que é quando o Espírito de Deus ilumina os nossos olhos, é quando Ele nos faz compreender as coisas profundas dos céus, não segundo a lógica dos homens, não segundo as filosofias humanas, não segundo a visão do humanismo, da psicologia,
mas segundo a visão do próprio Deus. E nós queremos, Senhor, nesta manhã de domingo, aprendermos ainda mais da Tua palavra. Estamos de coração aberto, ativamos na Tua igreja a mente de Cristo, para que nós possamos compreender tudo que o Senhor há de nos ensinar agora, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, e para que nós possamos produzir frutos para o Teu louvor. Usa-me, meu Deus, mais uma vez como pastor, que o Senhor mesmo vocacionou, que o Senhor mesmo constituiu sobre este ministério. Usa-me como pregador da Tua graça, inspira-me, capacita-me, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, meu Deus. Não leve em consideração as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. Não leve em consideração as nossas fragilidades, mas leva em consideração, meu Senhor, o desejo que nós temos de viver uma vida reta aos Teus olhos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo que crê diga amém e amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você deve estar lembrado, você que esteve aqui quarta-feira à noite, você que foi obediente ao mandamento de Deus, de não deixar de congregar, que nós vimos aqui, na pregação de quarta-feira à noite, que tudo que é desse mundo é passageiro. Tudo que é dessa terra é decadente, murcha. Você pode ter hoje e não tê-lo amanhã. Tudo que tem nessa terra, tudo que tem aqui nesse mundo. Eu dei um exemplo quarta-feira à noite. Eu disse que é como aquela rosa que você vai lá no jardim, está lá uma rosa bonita, viçosa, uma cor maravilhosa, e você vai lá, arranca a rosa da roseira. Olha, com 2, 3 dias, ela já começa a murchar e você tem que jogar no lixo. Você tem que jogar lá fora. Não permanece para sempre. Só que eu disse aqui quarta-feira à noite que tudo nessa terra passa por esse mesmo processo da rosa. Tudo é passageiro. Tudo desse mundo está murchando. Jesus disse aqui: a traça e a ferrugem corrói. A pessoa às vezes cuida do corpo, tem um corpo perfeito, malha, faz caminhada, né? Ela se alimenta de uma maneira correta, ela tem um físico privilegiado. Mas olha, por mais perfeito que seja o corpo, por mais bonito que seja o físico da pessoa, com o passar do tempo, olha, vai definhando, envelhece, e chega uma hora que morre. Não é assim ou não é assim? Só que a questão não fica resumida apenas isto. Tem coisas muito mais profundas nesta questão de nós acumularmos tesouros sobre a terra. Por exemplo, nesta mensagem aqui, Jesus está nos advertindo, irmãos, sobre esse forte domínio, sobre esse terrível poder que os tesouros terrenos tendem a exercer sobre a nossa vida, tendem a exercer sobre a tua vida. Veja que aqui, no versículo 21, ele disse assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então nós precisamos prestar muita atenção nos termos que Jesus usou aqui. Veja que aqui no versículo 21, ele disse: o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. No versículo 24, ele se refere à nossa mente, né? Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Preste atenção nesse verbo servir. Então, Jesus usou o vocábulo coração, Jesus usou o verbo servir para chamar a nossa atenção, irmãos, a respeito desse terrível controle que essas coisas do mundo, esses tesouros do mundo, tendem a exercer sobre a nossa vida. Os tesouros desta terra
olha, pode afetar por inteiro a personalidade do homem. Os tesouros desse mundo, eles tendem a dominar não apenas o coração do homem, mas escravizar a mente do homem. Fazer a mente do homem ficar escravizada. E o pior de tudo que eu acho é que até a atitude espiritual da pessoa começa a ser controlada por essas coisas. Você sabia disso? Até a tua atitude espiritual, se você começar a acumular tesouro nessa terra, começa a ser controlada, começa a ser dirigida por esses tesouros. Como assim, pastor? Abra, por favor, a tua Bíblia, em 2 de Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 e 10. Você sabe que esta foi a última epístola que Paulo escreveu. Paulo estava preso em Roma, estava dentro de um cárcere. E ele diz assim, ele escreve para Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, um jovem discípulo de Paulo. E no versículo 9 Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo abandonado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. O que eu quero chamar a atenção aqui? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Por que Demas abandonou Paulo? Porque amou o presente século. Esse homem aqui, esse Demas, irmãos, ele era um cooperador de Paulo. Ele esteve ao lado do apóstolo Paulo durante um longo tempo, durante o ministério de Paulo. Em duas epístolas, pelo menos em duas, Paulo faz citação deste homem. Veja em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Olha como ele cita Demas. Ele diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Dizendo que Lucas estava saudando a igreja de Colosso, e também Demas, que era um cooperador de Paulo. Em Filemon, na epístola de Filemon, antes de começar Hebreus, no versículo 23 e 24, Paulo diz: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Quer dizer, era um cooperador de Paulo, estava ao lado do apóstolo Paulo. Só que agora, no momento mais difícil da vida de Paulo, quando o apóstolo São Paulo está preso em Roma, prestes a ser morto, então ele diz: Demas, meu cooperador, tendo amado o presente século, me abandonou. O que significa isto? Olha, Demas não se acovardou, não. Não foi que Demas perdeu a sua coragem, não. O problema é que Demas abandonou Paulo porque ele amou o presente século. Ele quis se agarrar às vantagens que o mundo oferece. Ele deu prioridade às coisas desse mundo. Ele começou a se preocupar de buscar riquezas materiais. Ele começou a ficar preocupado com o seu lazer, com as vantagens pessoais, coisas que, se ele tivesse permanecido ao lado do apóstolo Paulo, não teria como ele satisfazer. Não teria como. Você está compreendendo? É aquela pessoa que diz assim: puxa vida, eu ajudo, eu estou fazendo a obra, eu estou pregando, mas caramba, eu não tenho mais tempo de ir numa praia, o domingo eu não posso mais desfrutar, às vezes tem uma reunião com os amigos, né, uma churrascada, olha, eu tenho um compromisso com a igreja. Deixa eu fazer o seguinte: eu não quero mais me envolver com a obra, eu vou continuar, né, servindo a Deus, eu vou continuar vindo aos cultos, mas não quero compromisso, para que eu possa ter liberdade de desfrutar dessas coisas lá fora. Foi o que aconteceu com esse rapaz aqui, sabe? Ele disse: puxa vida, eu ao lado de Paulo, vai ser uma vida muito dura. E corre para cá, e corre para lá, e prega evangelho, e sai de cidade para cidade, de aldeia para aldeia, de país para país. E ele disse: puxa vida, tem tanta coisa aí que o mundo está me oferecendo, tem tanto lazer para eu desfrutar, tem tantas vantagens materiais que eu posso ter se eu não ficar envolvido com a obra de Deus. Então, não foi que Demas se entregou a uma vida de erros, a uma vida de impiedade. Não é que este homem aqui tenha se entregue a uma vida de pecados. Não. É que ele simplesmente preferiu a sua conveniência pessoal. Este homem aqui, ele deu prioridade à sua segurança pessoal,
ao seu bem-estar. Ele deixou o apóstolo Paulo entregue à sua própria sorte. Sabe? Ele deu prioridade às vantagens pessoais que o mundo oferece. Por isso que ele abandonou Paulo. Você quer ver uma coisa que Jesus diz aqui em Lucas, que vai clarear melhor a tua mente? Lucas capítulo 21, versículo 34 em diante. Olha o que ele diz: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Uma coisa interessante, né? A gente observa nessas palavras de Jesus que não é só a prática do mal que nos prejudica, não. Você vê, Jesus está mostrando aqui que se os cuidados deste mundo tomarem conta do teu coração, eles serão tão perigosos para a tua vida como o alcoolismo. Ele coloca isso no mesmo nível. Ele diz: olha, cuidado para você não ser dominado com as consequências da orgia, da embriaguez. A embriaguez é um mal terrível, uma pessoa que fica dominada pelo vício do álcool. Mas ele diz: e das preocupações deste mundo. Quer dizer que se eu começar a ficar muito preocupado com as coisas deste mundo aqui, isso vai ser tão prejudicial para a minha vida quanto se eu fosse um alcoólatra. Porque às vezes, sabe, a pessoa fica tão obcecada em dar um padrão de vida elevado à família, ela está tão obcecada em, sabe, dar muito conforto para a mulher, para os filhos, para os entes queridos, né? Ela começa a ficar preocupada com a sua situação financeira, que ela começa a esquecer os valores espirituais. E quando a pessoa começa a esquecer os valores espirituais, ela começa a ser capaz de fazer qualquer coisa para alcançar os objetivos que ela pretende. Não, eu quero dar conforto à minha família, eu quero garantir o futuro do meu filho, eu quero deixar um apartamento para cada um deles, ou não, eu tenho que economizar para deixar uma poupança, é o futuro dos meus filhos. Então a pessoa fica tão obcecada com os cuidados desse mundo, que ela esquece os valores espirituais, e quando ela abre os olhos, ela começa a fazer coisas que são contrárias a Deus para alcançar aquele objetivo. É isso que Jesus está mostrando aqui. Por isso que o Senhor disse que nós não podemos servir a dois senhores. Volte lá em Mateus. Vamos voltar lá. Capítulo 6, versículo 24. Ninguém, olha, ninguém é ninguém, pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso que o pastor, ele não pode ser pastor e ter outra profissão. Ele não pode ser pastor e comerciante. Ele não pode ser pastor e engenheiro. Ele tem que optar. Ou ele é pastor ou ele é engenheiro. Ou ele é pastor ou ele é comerciante. O pastor tem que ser dedicação integral à obra de Deus. Por isso que Jesus dizia: larga a pesca. O cara largava a pesca. Deixa, a partir de hoje você não é mais coletor de imposto. A partir de hoje você não vai mais pescar peixe. A partir de hoje você vai ser pescador de almas. Porque se ele ficar, no caso do pastor, né, sendo pastor e, por exemplo, um bancário, ele disse: olha, está servindo a dois senhores, rapaz. Ou você vai se aborrecer de um e amar ao outro, ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Vai acabar acontecendo exatamente isso aqui que o Senhor Jesus está dizendo. Então, não podemos servir a dois senhores. E é interessante que a gente vê aqui que esses dois senhores, ele nos impõe uma exigência totalitária, uma exigência absoluta. Você vê, as coisas desse mundo são assim, irmãos.
As coisas deste mundo, elas tendem a dominar a nossa personalidade por inteiro. As coisas desse mundo, elas requerem, né, que a gente se doe de uma maneira total para elas. As coisas deste mundo, elas querem uma devoção total da tua parte. Ela requer que você viva intensamente para elas de uma maneira absoluta. É sempre assim. É sempre dessa maneira. Mas por outro lado, as exigências de Deus também são totalitárias, também são absolutas. Por isso que eles não podem servir a dois senhores, porque os dois exigem atenção total, os dois exigem uma dedicação total. Como é que você vai se dedicar totalmente a dois? Não tem como, vai ter que ficar dividido. Deus não aceita. Olha, em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 30. Olha o que diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quer dizer que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração. Eu não posso amar a Deus com 80% do meu coração. Não, 80% eu amo a Deus, 20% vai ser para outra coisa. Não, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todos os teus sentimentos, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quer dizer, todo o meu esforço eu tenho que voltar para servir a Deus. Amém? Mas tem mais. Em Mateus capítulo 10, versículo 37. Agora Jesus vai mais fundo ainda. E ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer que se o amor que eu tenho para com Deus não for um amor infinitamente maior do que o amor que eu tenho com a minha família, se não for infinitivamente maior do que aquele amor que eu tenho com os meus filhos, do que o amor que eu tenho com a minha esposa, ele está dizendo aqui: você não é digno de mim. Ele está dizendo, então você não é meu discípulo. Não é que eu não ame o meu filho, não é que eu não possa amar a minha família, posso e devo, mas o amor que eu tenho para com Deus tem que ser um amor infinitamente maior do que o amor que eu tenho para com meus filhos, para com a minha família. Amém? Você vê que o Senhor Jesus, ele foi logo nos extremos, né? Ele foi logo nas coisas de maior importância para a nossa vida: pai, mãe, filho. Se alguém, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por que ele foi logo nos extremos? Para deixar bem claro que as coisas menos importantes já estão inseridas aqui, já estão dentro desse contexto. Ele foi logo lá nos extremos, para você entender que tudo mais já está inserido aqui, para ele não ter que ficar repetindo: se alguém ama o seu emprego mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o seu automóvel mais do que a mim, não é digno de mim. A sua reputação, o seu padrão de vida. Se alguém ama o seu time de futebol mais do que a mim, não é digno de mim. Você está compreendendo? Nada nesse mundo eu devo amar mais do que o meu Deus. Deus tem que ser a prioridade número 1. Prioridade absoluta da minha vida. Então a questão aqui é a seguinte: ou um ou outro. Não poder servir a Deus é o mundo. Olha, isto aqui é uma impossibilidade, não tem condições. Então a verdade que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que todo e qualquer tipo de materialismo é ateísmo. Se uma pessoa está sendo dominada pelos cuidados deste mundo, se uma pessoa tem atitudes materialistas, tem apego às coisas materiais, isto é uma prova de que aquela pessoa não se converteu, isto é uma prova de que aquela pessoa ainda continua mergulhada na iniquidade. É isso que ele está mostrando aqui, viu?
Por isso que no início da mensagem, quando nós chegamos nessa parte do Sermão do Monte, que ele falou sobre tesouros, você lembra que eu disse, olha, esses tesouros não é apenas o dinheiro, né? Não são apenas bens materiais. Às vezes o tesouro, às vezes uma pessoa não tem dinheiro, aí o maior tesouro dela às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Não tem gente que diz assim, não, meu maior tesouro é meu filho. Não, o maior bem que eu possuo na terra é o meu marido. Não, o meu maior tesouro é o meu emprego. Ah, não tem isso? Ele fala, não acumule tesouro sobre a terra. Então, você não pode ter atitudes materialistas. Deixa eu voltar aqui no capítulo 6. Volte também aí. Capítulo 6, versículo 22 e 23. Agora ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, no texto original, essa expressão, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem curados, se os teus olhos estiverem sarados, todo o teu corpo será luminoso. São olhos espirituais, não são esses olhos aqui de carne, não são esses olhos que você vê e contempla, não, são olhos espirituais. Então, se os teus olhos estiverem curados por Deus, se os teus olhos forem iluminados por Deus, você enxerga um só Deus, você enxerga um só Senhor, você começa a buscar os tesouros espirituais, a tua escala de valores muda, você começa a amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todos os teus entendimentos, quando você tem olhos espirituais curados. Mas por outro lado, se os teus olhos espirituais não foram curados, não foram sarados, ele diz, todo o teu corpo estará em trevas. Olha, era o que acontecia nessa época aqui com os fariseus. Eles não tinham olhos espirituais curados, eles não tinham os olhos espirituais sarados, eles só davam valor aos bens materiais, eles eram materialistas, sabe? Eles não davam valor às coisas espirituais, que é o que acontece com muita gente hoje. Enxergam três deuses, vê aí os santos como sendo intercessores de Deus, outros acendendo velas, outros fazendo corrente. Você vê as pessoas de uma maneira geral buscando somente os bens materiais. Você vê que as pessoas vão aos lugares chamados igreja, ou em busca de cura, ou em busca de riqueza. Quem age assim não tem olhos espirituais sarados, não tem, sabe? Por isso que ela não enxerga os valores espirituais. Você vê que é uma busca frenética, né? Não porque eu quero riqueza, não porque eu quero que Deus prospere minha empresa, não porque eu quero que Deus abra uma porta disso, não porque eu quero uma casa, não porque eu quero um automóvel, não porque eu quero um grande salário, não porque eu quero a cura, não, é sempre em busca de bens materiais. Sempre, sempre, sempre. No final Jesus diz assim: caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ora, que luz é essa aqui? Se a luz que há em você são trevas, que grandes trevas serão? São os valores espirituais. Porque às vezes a pessoa pensa que é espiritual só porque fala de Deus, ela pensa que é espiritual só porque ela afirma que crê em um só Deus, só porque frequenta um culto de igreja, só porque canta um hino de louvor, um hino de adoração a Deus, mas ela não está se alimentando da verdade sagrada, vive apegada às coisas materiais, vive em busca dos tesouros dessa terra. O Senhor está dizendo, quão grandes trevas estão na tua vida. Olha, será que não acontece isso com a grande maioria das pessoas, irmão? E a pergunta é: qual é a luz que há na tua vida? Quais são os valores espirituais que hoje fazem parte da tua vida? São as verdades eternas de Deus? São valores que estão em linha com a Bíblia? Ah, pastor,
Eu creio numa correntezinha para tirar o encosto. Ah, é? Pastor, eu gosto de colocar um copinho com água na frente do rádio. Que eu acho que quando o missionário bota aquela mãozinha santa, o Espírito Santo obedece a ordem e vai lá e fluidifica a água. Pastor, olha, eu estou aqui pela primeira vez, eu gosto de acender uma velinha para os santos. Eu tenho uma devoção pelos santos. Onde está na Bíblia Sagrada você fazer corrente? Onde está na Bíblia Sagrada você colocar copo com água na frente de um rádio, na televisão? Onde está na Bíblia Sagrada você acender vela para santo? Onde está na Bíblia Sagrada essas coisas? Em lugar algum. Quer dizer, são valores espirituais falsos. Aí o Senhor disse: ó, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Olha que coisa importante isso aqui. Às vezes a pessoa, irmãos, tem o privilégio de ser ensinada, de aprender a verdade sagrada, mas ela continua no erro. Mesmo sendo ensinada acerca da verdade, ela continua nas trevas. Olha, meus irmãos, os filhos do diabo são assim. Eles às vezes vêm à igreja, é o joio no meio do trigo. Eles aprendem a verdade de Deus porque ele tem ouvidos de carne como nós temos. Mas eles aprendem apenas intelectualmente. Como uma pessoa aprende matemática, como uma pessoa aprende geografia, como uma pessoa aprende história. Apenas intelectualmente. Aquilo ali não tem nenhum valor para eles espiritualmente. Não muda a vida da pessoa, sabe? Eles são assim. Então, mesmo aprendendo, continuam no erro, continuam com atitudes erradas, não ama a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma. Eu vou explicar com um exemplo que está lá no Velho Testamento. Está em 2 de Reis, capítulo 17. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: acharam? Ou estou correndo muito? Eu espero, pode procurar. Velho Testamento, né? Vamos? Então acompanhe a leitura. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servafaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns dos povos. Deixa eu explicar isso aqui. O rei da Síria, que era um rei ímpio, era um rei perverso, ele conquistou uma grande parte das terras de Israel, as cidades de Samaria, e ele trouxe gente da Babilônia para habitar ali. Ora, Babilônia naquela época, ela era para os profetas do Velho Testamento aquilo que Roma era para João no tempo do Apocalipse. Era a sede de tudo quanto era perversão espiritual. Babilônia, meu irmão, era o berço das falsas religiões. De Babilônia foi que saiu o paganismo, os misticismo, todo o diabolismo que você encontra hoje no mundo teve origem na Babilônia dos caldeus. Teve origem lá nessa Babilônia. Então veja, esse povo que foi trazido pelo rei da Síria era na verdade a descendência de Caim, era a descendência da serpente. Eles não reconheciam Deus como todo-poderoso. Aí um dia Deus disse: eu vou dar um exemplo para essa gente aí, vou mandar os leões, e os leões invadiram lá a cidade de Samaria e comeu uma porção de gente. Olha, o que foi de gente devorado por leão, não foi fácil, não foi brincadeira. Foram mortos pelas feras, né? Aí no versículo 26, diz assim: pelo que se disse ao rei da Síria: as gentes que transportaste e fizestes habitar na cidade de Samaria, não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabe como servir ao Deus da terra. Alguém foi lá ao rei de Samaria e disse assim: seu rei, o negócio é o seguinte, isso aí aconteceu porque esse povo que o senhor trouxe lá da Babilônia, eles não sabem servir ao Deus dessa terra aqui.
Eles servem a muitos deuses, mas eles não conhecem o Deus dessa terra. Então eles não estão sabendo servir direito. Por isso que aconteceu essa tragédia aí. Então o rei disse: ah, é? Manda buscar então um dos sacerdotes de Israel. Nós os expulsamos daqui. Manda trazer um deles. Manda que ele habite no meio do povo. E manda que ele ensine qual é a maneira correta de servir ao Deus aqui dessas terras de Samaria. A atitude até inteligente desse rei, né? Interessante. Os filhos do diabo, como era esse povo aqui da Babilônia, eles ensinavam que cada cidade, cada região, cada país tinha um Deus diferente. Por isso que eles serviam a vários deuses. Chegaram em Samaria e disseram: bom, esse Deus daqui, ninguém nunca nos ensinou a respeito dele. Então nós não estamos sabendo servir de uma maneira correta. Precisamos ser ensinados para servir também a esse Deus aqui. Esse pessoal que nos dias de hoje andam fazendo batalha espiritual, ensinando ao povo de Deus que tem que fazer batalha contra o diabo, olha, eles se inspiraram nesse povo da Babilônia. Como é que eles dizem? Eles dizem assim: olha, precisamos fazer uma batalha espiritual, vamos evangelizar o centro de Fortaleza. Aí ele diz: olha, o centro de Fortaleza tem um demônio que toma conta do centro, é o chefe. Primeiro temos que amarrar o chefe. Aí diz que amarra o chefe. Agora qual é o bairro do centro que a gente vai evangelizar? Bom, vamos evangelizar um bairro aqui perto, Jacarecanga. Bom, então tem um demônio que toma conta de Jacarecanga. Tem que amarrar o demônio de Jacarecanga. Aí amarra. Qual é a rua? A rua Francisco dos Anjos Pereira. Agora tem que amarrar o demônio que é o chefe da rua. Se não, o evangelismo não... Mas é assim mesmo. É exatamente assim que se faz. É dessa maneira que eles ensinam. O que eles chamam de batalha espiritual. Se inspiraram aqui, ó. Bom, versículo 27. Então, o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá, lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Olha, veja que Deus aí está com D minúsculo. Que não é que eles consideravam o Deus Todo-Poderoso, mas mais um Deus, como tantos outros que eles serviam. Então, foi lá um sacerdote de Deus, que eles haviam expulsado, habitou no meio deles, ensinou para esse povo a palavra de Deus, ensinou como é que eles deviam servir a Deus, como é que eles deviam se comportar em relação a esse Deus Todo-Poderoso. Ensinou tudo. Tiveram um privilégio, como vocês têm tido, de serem ensinados de como servir ao Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto, para esse povo aqui, adiantou? Será que adiantou? Foram ensinados. Um sacerdote de Israel habitou no meio deles, passou a habitar com eles, todo dia ensinando. Eu pergunto, adiantou? Vamos ver se adiantou. Leia o versículo 29. Versículo 29 em diante. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os Aveu fizeram Nibais e Tartaque, e os servafitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e os seus juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Olha só, temiam ao Senhor, serviam ao Senhor, mas também aos seus próprios deuses.
É aquela pessoa que diz assim: não, eu creio muito em Deus, mas eu sou espírita, mas estou na macumba. Não, eu acredito muito na palavra de Deus, eu creio demais em Deus, mas eu sou devoto do paticício. Não, eu creio que Deus pode todas as coisas, mas eu tenho que fazer uma corrente com arruda e enxofre, para ver se a coisa funciona melhor. Você está compreendendo? Serviu ao Senhor, mas também aos seus próprios deuses. Então eles achavam que bastava aprender algumas coisas acerca de Deus, do Deus de Israel, que a partir dali tudo ia correr às mil maravilhas para ele. Não iam mais ter problemas, não iam mais surgir leões, não iam mais surgir dificuldades. Então aprenderam acerca de Deus, eles foram instruídos na verdade da palavra de Deus, mas não abandonaram as suas práticas heréticas, não abandonaram os seus erros, não abandonaram os seus deuses falsos. No versículo 41, ele diz: assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de esculturas, como fizeram seus pais, assim também seus filhos, e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Irmãos, eu pergunto, será que não é exatamente isso aqui que acontece hoje com muita gente? Olha, quantas milhares e milhares e milhares de pessoas têm aprendido acerca da verdade da graça de Deus através do programa de rádio? Quantos que já estiveram aqui conosco, já fizeram o seminário teológico, vibraram com a verdade da palavra, vibram quando ouvem no rádio ser pregado esse evangelho da graça, mas continuam agarrados às coisas da lei, continuam agarrados às doutrinas dos homens. Não acontece exatamente isso hoje? Ou não acontece? Ouve. Ah, maravilhoso. Eu creio nisso aí, mas eu continuo agarrado aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu digo sempre, olha, não tem nada pior do que uma pessoa dizer que crê no evangelho da graça de Deus, dizer que crê na predestinação, dizer que crê na soberania de Deus, dizer que crê que Jesus na cruz do Calvário derrotou o diabo, colocou os demônios em algemas eternas, dizer que crê que a sua salvação é eterna, mas continuar no meio daqueles que renegam a verdade sagrada. Não tem nada pior na vida do que isso. Você dizer que crê e continuar no meio dos inimigos da verdade de Deus. Isso é traição em último grau. Em último grau. Viu? É uma coisa terrível. Ou então a pessoa dizer que teme a Deus, dizer que ama muito o Senhor Jesus Cristo, e apesar de dizer isso, é uma pessoa que não coloca Deus em primeiro plano. É uma pessoa que continua apegada às riquezas materiais. Olha, isso é a pior coisa que existe, irmãos. Isso é um insulto a Deus, sabe? E com que facilidade as pessoas se tornam culpadas desse tipo de erro. Não, eu amo muito a Deus. Ama mesmo, de todo o teu coração, de todo o meu coração. De toda a tua alma, toda a minha alma. Só da boca para fora. Se alguém amar ao seu pai ou à sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não, quem eu mais amo nesse mundo é Jesus. É mesmo, é? Aí dia de culto não vem à igreja, porque tem outra coisa que ele dá mais importante do que o culto da igreja. Não falta o trabalho, mas falta o culto da igreja. Viu? Como é que ama a Deus mais do que todas as coisas? Ah, é dia do culto da igreja, mas hoje é aniversário do meu filho. E hoje a família vai se reunir. Ah, sinto muito, mas eu não posso ir à igreja hoje. É aniversário do meu filho. Como é que ama a Deus mais do que o filho, mais do que a mãe, mais do que fulano, do que Beltrano, do que ciclano? Eu já contei aqui a história, mas é sempre bom repetir, né?
Você deve estar lembrado que eu contei daquele homem, aquele fazendeiro rico, que tinha uma vaca, dessas vacas premiadas, né? Essas vacas reprodutoras que valem muito dinheiro. E um dia a vaca deu a cria a 2 bezerros. E quando os 2 bezerros nasceram, né? Coisas lindas, maravilhosas, ele disse: olha, um desses bezerros eu vou dar de oferta para Deus. Estou sentindo no meu coração de ofertar a Deus. Aí disse: tá bom. Aí a mulher dele disse assim: meu filho, qual dos 2 você vai ofertar a Deus? O bezerro branco ou o bezerro marrom? Ele disse: não precisa definir qual é o que eu vou dar. Vamos criar os 2, lá para 1 ano e meio, quando eles já estiverem adultos. Aí nós vendemos e um deles é de Deus, um deles eu vou ofertar na casa de Deus. Tá bom. Criou os 2 bezerros, com a melhor ração, com os melhores remédios, veterinário cuidando de tudo. Com 1 ano e meio, quando eles já estavam na idade adulta, quando já podiam ser levados para ser vendidos, aí ele chega em casa triste, aquela expressão de quem estava contrariado, e a mulher deles: o que é que aconteceu, meu filho? Por que essa cara de tristeza? Por que esse semblante caído? Ele disse: o bezerro do Senhor morreu. Oh, mas como é que o bezerro do Senhor morreu, se você não definiu qual é o bezerro do Senhor? Eles: não, sabe o que é? Desde aquele dia que eu disse que senti no meu coração de que um desses bezerros eu ia ofertar para a obra de Deus, que eu já tinha no meu coração que o bezerro do Senhor era o branco. Foi o bezerro branco que morreu. Qual é a lição que a gente tira, pastor, dessa história? Bom, será, meus irmãos e minhas irmãs amadas, que não há muitas pessoas, como eu disse ainda há pouco, que dizem que ama a Deus, dizem que ama a igreja, mas estão fazendo a mesma coisa que esse fazendeiro rico fez? Será que não tem hoje, nos dias de hoje, gente fazendo a mesma coisa? Quando o dinheiro fica curto, quando vem uma crise financeira, quando surge um contratempo qualquer, né? Situações na vida financeira, qual é a primeira coisa que a pessoa poupa? A oferta para Deus. Olha, estou passando um aperto muito grande, aconteceu um problema, olha, um imprevisto, tive um prejuízo muito grande, eu vou ter que passar um tempo sem ajudar a casa de Deus. Primeira coisa que ela sacrifica são as suas ofertas a Deus. Se a pessoa está cansada, se ela está um pouco adoentada, não é o trabalho que ela falta, é o culto da igreja. Está com um pouquinho de febre, começando a pegar uma virose, você vai trabalhar assim? Não, vou. Eu tenho responsabilidade, eu não posso dar bobeira não, senão tomo meu lugar. Deixa eu tomar aqui um remédio, aplico uma injeção, olha assim, top de remédio, timbungo para o trabalho. Não quer faltar o trabalho nem por decreto do rei, mas o culto da igreja ela falta. Mas é assim ou não é assim? Chega dia de domingo, tem um aniversário do pai. Hoje é aniversário do meu pai. Adivinha a quem ela dá prioridade? Ao culto ou ao aniversário do pai? Aniversário do pai. Não, hoje Deus entende, né? Hoje é aniversário do papai. A turma já combinou 8 horas da manhã, tá todo mundo lá em casa, todo mundo em volta do velho. Dá prioridade para o aniversariante, não é para Deus. Então nós vemos isso aqui acontecer sempre. Olha, existem muitas outras coisas que acabam recebendo a primazia. A verdade é que as coisas que as pessoas mais gostam são exatamente aquelas que elas nunca querem abrir mão. Não querem abrir mão de maneira nenhuma. Por isso que Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ali vai estar o teu coração. Se o teu tesouro é o teu pai, você jamais vai trocar o aniversário do teu pai pelo culto a Deus. Você vai dar prioridade ao teu pai. Se o teu tesouro é o teu trabalho, você jamais vai faltar o teu trabalho, mas você falta o culto da igreja. Você está compreendendo? Olha, eu levo muito a sério essas coisas aqui, viu? Semana retrasada, casou uma sobrinha minha, é quase uma filha minha, que é filha da minha irmã. Mal teve a filhinha dela, o marido abandonou, que era um cabra sem vergonha.
Era um primo, casou com um primo, quebrou a cara, né? E outras coisas mais. Então, e a menina foi criada, né? Pela gente ali. E ela casou-se agora, a Flávia. Aí ela veio de lá, ela disse, Carlinhos, me chama de Carlinhos, né? E eu gosto tanto da bichinha. Olha, eu vim convidar você para ser nosso padrinho. Eu digo, minha filhinha, eu teria muito prazer de ser seu padrinho, mas não a cerimônia sendo realizada na igreja católica. Eu não entro em templo de idolatria. Eu não entro em sinagoga de Satanás. Não é o que a Bíblia diz? Eu não entro na Babilônia. Oh, mas qual o problema? Também não seja radical. Você vê? Quando você quer se manter fiel a Deus, ele diz que você é radical. Aí, conselho de família, e lá veio aquela comitiva. Poxa, era o maior sonho dela, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, tudo bem. Só que eu não vou em igreja católica, eu não entro lá. Eu não ponho meus pés lá dentro. Eu não brinco de servir a Deus, não. Eu levo a sério as coisas de Deus. Vocês não entendem porque vocês não têm olhos curados, vocês não têm olhos sarados. Para vocês tudo é de Deus, tudo presta. Para vocês ou ir numa cerimônia na católica, ou na macumba, ou no candomblé, ou na umbanda, ou na seixonoye, é a mesma coisa? Para mim não é a mesma coisa. E não fui. Mas não fui mesmo. Pode ficar todo mundo com a cara desse tamanho, eu não estou nem aí, meu irmão. Viu? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel a Deus. Viu? Quem é o meu Deus é o Senhor. Não é minha sobrinha, não é minha mãe, não é meu pai, não são meus irmãos, é Deus. Então Deus tem a prioridade absoluta na minha vida. Amém? E não fui mesmo não. Não teve jeito, viu? Fui na cerimônia, acabou lá, fiquei em casa, trocado de roupa. Eu digo, quando acabar a cerimônia, alguém me pega aqui que eu vou lá no buffet, onde vai ter os cumprimentos aos noivos e tal, né? Aí eu vou lá, cumprimento, do beijo, do abraço, tiro foto, né? Dou presente, tomo um guaranazinho, como um pedacinho de bolo, nada mais do que isso. E foi exatamente assim que eu procedi, sabe? O cristão tem que ter atitudes sérias, sabe? Não pode brincar de igreja, não pode brincar com Deus, irmão. Não pode, senão você vai ser igualzinho esse povo aqui da Babilônia. Aprenderam, mas continuaram servindo aos seus deuses. Continuaram nas suas práticas erradas. Um dia vem na igreja, outro dia vai para a missa. Um dia pratica um ato de honestidade, no outro um de desonestidade. Não pode. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Tem que definir, tem que tomar uma atitude. Ou ama a Deus de todo o coração, ou não ama a Deus de todo o coração. Amém? Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Viu? Como membro da igreja, olha, eu não me conformo. Perdoe-me a minha chatice. Pode me chamar de chato, não tem problema não. Mas Deus está me chamando de fiel. Quando alguém diz que ô cara chato, Deus está dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Viu? Para alguns eu sou chato, para Deus eu sou bom e fiel. Eu não me conformo, domingo as pessoas chegaram atrasadas na igreja. Não me conformo com isso. Isso é falta de respeito para com Deus. Você não levar a sério as coisas de Deus. Quarta-feira à noite, eu admito, tem gente que sai do trabalho, pega ônibus, e o engarrafamento, os problemas, né? É normal. Pode chegar aqui 7h30, 7h40, eu entendo. Mas domingo, tem gente que entrou hoje aqui na igreja, já tinha acabado o louvor. Nem do louvor participa. Agora pergunta se essa pessoa, ou qualquer uma outra, chega atrasado no trabalho dela. Pergunta quantas vezes na semana ela chegou atrasada no trabalho. Nenhuma. E por que quando se trata das coisas de Deus é dessa forma, é dessa maneira? Você está compreendendo? Então tem que mudar. Se não, meu irmão, é ensinado, aprende, mas continuam servindo aos seus deuses. Continuam com atitudes erradas. Continuam com procedimentos errados. Sabe? É da Babilônia. É da Babilônia, não pode, querido. Muda. Senão você vai ser visto como oriundo da Babilônia.
Não, você tem que ser visto como filho amado de Deus. Como filho amado de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Não, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu não amo mais o meu pai do que a Deus. Eu não amo mais minha mãe do que a Deus. Eu não amo mais o meu filho nem a minha filha mais do que a Deus. Deus está em primeiro lugar. Deus é a prioridade absoluta. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu provedor, Ele é o meu tudo. Amém? Tudo, sabe? E provar isto na prática, no dia a dia da vida. Trocar um culto para assistir jogo de futebol, tá louco, não é? Eu fazer isso? Pastor, mas jogo da seleção brasileira. Jogo de seleção brasileira. Pastor, na hora do culto, 9 horas da manhã. O problema dele. Gosto muito do futebol, gosto muito de torcer. Mas na hora do culto a Deus, eu vou trocar o meu culto para ir ver jogo de seleção brasileira? Tá louco. Só se eu tivesse perdido o juízo. Não perdi juízo nenhum. Viu? Não troco nada, meu irmão, pelas minhas obrigações para com Deus. Deus é a prioridade da minha vida. É da tua também? Deus é a prioridade da tua vida? Você que tem aprendido aqui, você está servindo só ao Senhor ou continua servindo a outros deuses? Você está vivendo em novidade de vida ou continua com os mesmos erros de outrora? Não mudou nada, ou quase nada. Como é que está? Faça um exame da tua vida. Faça uma reflexão acerca do que Deus está falando com a igreja nesta manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou com a igreja nesse dia, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Oh, Santo Deus.